Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde. Hoje eu recebo a advogada Tereza Galvão, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, para tratar sobre como o Direito das Famílias responde aos casos de violência doméstica. Então a gente está conversando aqui, doutora Tereza, mais uma vez, obrigada pela sua presença. O bate-papo está muito esclarecedor aqui para o nosso telespectador, um assunto tão caro às mulheres e também aos familiares e também aos profissionais que lidam no dia a dia. Então eu imagino, eu que atuo no direito das famílias, eu também pego muitos casos de violência doméstica, de mulheres que passam por essa situação. Nós temos na Defensoria um núcleo da mulher vítima de violência, é um núcleo bastante atuante, defensores maravilhosos, muito comprometidos e competentes, né? Aqui em Teresina, a doutora Lia, doutor Armando, doutora Verônica, que agora está como subdefensora, mas é um núcleo que nós temos orgulho na Defensoria Pública. E eu fiz essa introdução para dizer que existe muito ali caso de violência doméstica dentro do casamento e da união estável, que é a nossa área de atuação. Então, o que deve ser buscado nessa situação, doutora Tereza? Quando identificar a situação da violência, de imediato deve-se buscar uma rede de apoio, né? Principalmente quando se tem filhos. Antes de sair de casa, levando os filhos, tem que se buscar orientação especializada para ver como vai fazer, como que vai ficar depois dali, né? E eu vou destacar aqui que, além das medidas protetivas de urgência contra o agressor, tem as medidas que acobertam, né? Que favorecem aí a vítima em situação de violência doméstica para garantir aí a integridade dela. No caso, existe prerrogativa de ter condução na guarda Maria da Penha para sair do lar ou para entrar no lar depois que o agressor for retirado. Temos a prerrogativa de colocá-las em programas aí de proteção, de abrigamento, caso não possa ficar lá na residência, de inclusão em programas de auxílio psicológico, psicossocial, né? E quando se necessita que tenha vulnerabilidade e não tem lá na casa-abrigo ainda espaço ou tempo para ficar, existe também o auxílio aluguel, que já está vigente aqui, que é de competência do município e que o CREAS, né, que é um Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele pode ajudar essa vítima a buscar esse auxílio aluguel, porque é da Secretaria da Assistência aqui do município. Sim. E tem o Centro Esperança Garcia, que é um centro de referência especializado na mulher em situação de violência doméstica. E como é que ela tem acesso a esses programas, doutora? Através de convênios, é o advogado que pede, ela explique para que a gente possa entender, compreender e essa mulher possa buscar esse serviço. Como é um serviço voltado para aquela mulher que está em situação de hipervulnerabilidade, né, social, ela pode buscar os CREAS, né? Existem os CRAS e os CREAS, os que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, né, do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Sim. Esse centro é especializado apenas em situações de violência. Ele abrange vários tipos de violências, violências contra idoso, contra criança e adolescente, contra a mulher em situação de violência doméstica, a pessoa com deficiência, aí tem as pessoas da situação de rua. Então, é uma rede de proteção a esses grupos minoritários que são considerados vulneráveis. Sim. E aqui nós temos 4 CREAS, né? Aliás, tínhamos 4, agora tem 5, além do CREAS POP, que é para as pessoas em situação de rua. Sim. E no caso das mulheres vítimas de violência doméstica, elas podem buscar, lá tem atendimento psicossocial, multidisciplinar, né? Além da obrigação de ter um assessor jurídico para dar minimamente uma orientação, encaminhar para a Defensoria Pública, que muitas mulheres nem sabem, né, ainda dos seus direitos e como buscá-los. Então, existe essa rede de proteção, sim, apesar de ser pouco divulgada, né? A Prefeitura faz esse trabalho aí bonito já há muito tempo. E tem também a Casa da Mulher Brasileira, né, que também atende. Tem também, além do município, o Estado também está avançando aí nessa proteção da mulher. E esse benefício, esse auxílio aluguel é de até R$ 600 por mês, por até 6 meses,
podendo ser prorrogado, tá? Dependendo da situação, que vai acobertar aquela mulher que realmente não tem para onde ir. Inclusive tem essa rede para os filhos também, aquela mulher que tem filhos, não é isso, doutora Tereza? Exato, e aí ela vai conseguir receber esse auxílio, né, que não é muita coisa, mas para quem realmente não tem nada, já ajuda bastante. Ajuda muito. E essa rede de apoio é essencial para que a mulher tome essa coragem, para que essa mulher ela possa ter uma segurança, né, em caso de denúncia, em caso de... porque a gente sabe que essa dependência financeira do marido é um dos principais fatores hoje de dificuldade dessa mulher sair dessa relação, não é isso? Ou não? Estou enganada? É sim, doutora, a senhora está correta e a questão, as políticas públicas também visam integrar, né, essa mulher no mercado de trabalho, porque muitas vezes elas ficam aí se dedicando somente ao lar, e isso é em todas as classes sociais, né? Existem mulheres em todas as classes sociais que abrem mão da sua própria profissão para se dedicar ao lar e muitas vezes sofre essa violência, às vezes faz vista grossa para a própria violência com medo, né, de buscar seus direitos e sair aí perdendo algo, né, que tem ali naquela relação. Muitas vezes não sabe, né, sobre o regime de bens, sobre os seus direitos ali na partilha de bens, seus direitos aí de poder receber aí alimentos provisórios desde logo e alimentos definitivos também, que pode até ser vitalício, né, dependendo aí de quantos anos você se dedicou a essa família, qual é a sua idade hoje, qual a dificuldade de lhe reinserir no mercado de trabalho, né? Então tudo isso tem que ser analisado aí caso a caso. Doutora Tereza, em relação à possibilidade de acumular medida protetiva e o divórcio, queria que você falasse um pouco. Como eu disse, essa mulher, quando ela resolve realmente se libertar, vamos dizer assim, porque eu acredito que seja uma libertação, essa mulher é o início, vamos dizer assim, dessa libertação. Que criar coragem para denunciar é o início, que a gente sabe que depois disso ainda... é o primeiro passo, vamos dizer assim. Ainda tem muitas coisas que ela vai ter que enfrentar, como a questão do sustento, quando ela depende do marido, como a questão dos filhos, muitas vezes, a regulamentação de tudo isso. Passar por esse momento já é tão difícil e ainda ter que regulamentar todas essas questões. Então, realmente, essa mulher ela pode precisar até de um apoio psicológico, de uma terapia, para que ela possa... seguir ou fazer tudo ao mesmo tempo, não é? É um momento muito difícil, mas enfim, se ela resolver regulamentar esse divórcio e ela poderá pedir essa medida junto? Pronto, a medida protetiva de urgência, ela não pode ser pedida junto no mesmo pedido do divórcio, né? Porque são medidas autônomas. O divórcio é um processo civil que tem que ser dado entrada nas varas de família. Certo. E o pedido de medida protetiva de urgência é uma medida cautelar, né? Ela também tem esse caráter cível, apesar de ser no juizado especializado de violência doméstica, que aqui é o primeiro. E aí, no caso, a violência doméstica ela vai tramitar nesse juizado especializado, né? Ela vai ter aí uma duração, em média, de 90 dias. E aí, depois desses 90 dias, a vítima ela é comunicada, né? A informar se a violência ainda perdura, se ainda tem essa necessidade daquelas medidas protetivas de afastamento e essas que foram dadas aí contra o agressor, né? Podendo ser prorrogada por quanto tempo que for preciso, por quanto tempo perdurar aí essa violência, né? E em relação ao divórcio, o divórcio pode ser acumulado com um pedido de partilha de bens, regulamentação da guarda, convivência paterna e alimentos, tanto em favor da ex-cônjuge, ex-companheira, como em favor dos filhos. Lembrando que os alimentos provisórios podem ser requeridos juntamente com a medida protetiva, porque é uma medida em favor da vítima, né? Os alimentos provisórios, né? Provisionais, tanto em favor da vítima como em favor dos filhos, também pode se pedir. E no caso, a gente vê, doutora, que o próprio juízo da vara de violência doméstica, ele tem essa ligação, vamos dizer assim, com o da vara de família, né? Ou seja, acontece muito da entrada do divórcio numa vara de família e o processo criminal está tramitando na vara de violência doméstica. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona
essa comunicação, essa ligação, não é? Porque pode acontecer do juiz de lá também fixar essa pensão, já tendo uma pensão fixada, que a gente vê muito isso acontecer, não é isso? Pois é, bem aqui no estado vizinho, né, no Maranhão, Sim. já acontece, lá já, assim, dependendo da comarca, né, já não é tão imediato como aqui. Aqui na capital a gente pede, é para ser em 48 horas, até 24 horas a gente consegue a medida. Lá já teve caso meu de encaminhar pro MP antes de deferir a medida, né, que eu acho muito temeroso e arriscado para uma vítima de violência doméstica, né? Eu creio que tem que ser mais imediato. Sim. E aí, deferindo os alimentos provisórios, a medida tem a vigência, né, de duração. Aí, caso perdure ou caso os alimentos tenham sido fixados muito abaixo da necessidade, a gente vai informar, a gente vai sempre conectar assim, os processos no sentido de estar sempre juntando aquelas decisões, dizendo, olha, a medida foi deferida. Exatamente, informando aí ao juízo de família para que tenha ciência, né, do que foi feito, do que ainda precisa ser feito, né, de acordo com a real necessidade aí das crianças e daquela vítima, daquela mulher. Certo. Doutora Tereza, a gente quer falar agora de um tema bastante importante, que é a Lei 14.713, que foi agora publicada em 2023, que ela trouxe a questão da alteração da guarda compartilhada e como é que fica essa questão de quando existe a violência doméstica, se a regra ainda continua sendo a guarda compartilhada, como é que se dá a efetividade da guarda compartilhada quando existem esses conflitos, que talvez seja a maior dificuldade da implementação da guarda compartilhada, que é no caso de conflito dos pais. E quando esse conflito ainda ultrapassa, passando a ser uma violência doméstica. É bem complexo, né, doutora? E realmente, falando aqui da questão ainda das medidas protetivas, lembrando que a medida protetiva, ela vai acobertar a vítima e os seus familiares que não sejam os filhos do agressor. Sim. Somente acobertam aqueles filhos, aquelas crianças, quando as crianças também estiverem em risco, né? Forem agredidas também, algo do tipo, né? Sofrerem ou estiverem em iminência de também sofrer aquela agressão, porque a priori deve ser consagrado aí o princípio da convivência dos pais, de ambos os pais, né? Que está aí na nossa Constituição. Então, tem que se primeiro ponderar por aí, né? Que o agressor também tem ainda o direito em relação aos filhos, né? Ah, mas como é que ele vai vir buscar as crianças se tem que ficar tantos metros afastado? Aí tem que se usar uma logística com terceiras pessoas, com rede de apoio, para que possa se cumprir essa convivência, certo? Para que não seja depois acusada também de alienação parental. E além dito isso, né? Além do que eu já expliquei, tratando agora dessa lei, né, dessa nova exceção à guarda compartilhada, porque sabe-se que existem dois tipos de guarda, a compartilhada entre os genitores, né, em regra entre os genitores, e a guarda unilateral de um dos dois, né, mas pode ser dos genitores ou de algum responsável, familiar, avô também tem essa prerrogativa, dependendo do caso concreto, né. Sim. E quando se acontece a regra é a compartilhada, né, das duas famílias, tanto paterna como materna. O que vai ser compartilhado são as principais decisões da vida das crianças, né? Saúde, educação, segurança, se vai mudar a escola, se vai fazer algum procedimento médico eletivo, tem que ter ali a autorização dos pais. A guarda é compartilhada, tudo isso é conversado. Não significa que 50% do filho vai ficar com um ou com outro, que tem que ser tabelado ali cada minuto de hora da vida da criança, também não é isso. Significa convivência equilibrada e as principais decisões da vida ali das crianças, certo? Fazendo essa ponderação sobre o que é a guarda compartilhada, né? Aí eu vou citar aqui que existe a possibilidade de ser unilateral quando um dos genitores abrirem mão, dizerem não quero, não posso, deixo só aí para a mãe mesmo, eu trabalho muito, viajo muito, confio nela, pago a pensão, belezinha, a gente faz acordo assim, dá certo, né? E o juiz às vezes determina que seja também unilateral, né? Isso para a criança também. Vai ser. Que a gente vai falar agora, né? Tem que ser ponderado.
tudo de direito de família, né, é o superior interesse das crianças que vai ser analisado, né? Não é sobre os pais, é sobre as crianças. Sim. E tem que se ver também que, além dessa exceção de quando o genitor ou a genitora abrem mão da guarda, agora também existe a possibilidade da guarda unilateral, quando se existir essa situação de violência doméstica e familiar. Aí, quando o agressor tem esse contexto aí de violência contra a mãe dos filhos, isso já é considerado que afeta os filhos, né? Por ricochete, vai afetar. E isso pode garantir àquela mãe aquela guarda unilateral. Até para que ela se liberte um pouco dessa violência, né? Não é que ela queira afastar o convívio dos filhos, mas ela vai precisar se blindar de alguma forma, né? Eu vejo aí, doutora Tereza, existe uma polêmica em relação a essa lei, talvez em relação à interpretação dessa lei. E que é importante a gente falar aqui porque você trouxe essa visão de que a violência, inclusive a medida protetiva, ela é fixada em favor da mulher e muitas vezes não existe o afastamento do agressor da mulher em relação aos filhos. A gente trouxe essa perspectiva porque a gente vê que as mulheres muitas vezes elas confundem isso ou pelo próprio sofrimento que ela enfrentou tantos anos, ela não acredita que alguém que foi violento com ela não vai ser contra os filhos. Então, uma mulher que sofre violência física, principalmente, ela tem um verdadeiro pavor e é totalmente a gente justificável, né? Olha, esse cidadão, ele é violento contra mim, eu não confio que ele leve meu filho. Ela fala logo, meu filho, acho que você já ouviu muitas falas nesse sentido. Mas é importante que a gente diga que não, que realmente existem situações que o pai, porque a gente sabe que relação entre marido e mulher, entre parceiros afetivos, é uma relação diferente da relação de paternidade e de maternidade. E pode acontecer, sim, de existir um grau de conflito enorme em relação àquele casal que não tem nada a ver com a relação de paternidade dele. Então, é importante que a gente traga essa diferença, porque existe uma polêmica em relação à interpretação dessa lei que diz, olha, essa violência doméstica que impede a fixação imediata e automática da guarda compartilhada é contra a mãe e não contra os filhos, não é isso? Ou seja, para que seja afastada de fato a fixação imediata da guarda compartilhada, a violência teria que ser familiar, contra os filhos também, ou não? Como é que tem sido isso? A priori, as medidas protetivas de urgência, que são medidas cautelares, desde o início ali, busquei a justiça, busquei a delegacia, busquei minha advogada e agora vai ser essa medida cautelar, que é a medida protetiva. Essa medida é para vítima de violência doméstica. Sim. A não ser que tenha agressão contra a criança ali praticada pelo pai, a medida vai ser apenas para a vítima que está sofrendo a violência, certo? Em relação ao pai, tem que se manter a convivência, inclusive, repito, para não sofrer acusação de alienação parental, certo? E no decorrer do processo que se vai, né, delimitar essa guarda. Quando se pede guarda, de início se concede ali uma guarda compartilhada. Isso. Né, que é a regra. Provisória será compartilhada. Né? E a convivência naqueles moldes. Não pode se aproximar da mãe, mas pode exercer de outra forma. Vou deixar na escola, na sexta, ele pega na escola, não chegou perto da mãe, né? E devolve na segunda-feira na escola. Pronto, a mãe pega na segunda-feira na escola. E claro que toda essa rotina aí do pai, da mãe, das crianças, só aquela família vai saber, né? Então, por isso que eu trabalho muito com mediação familiar. E aí a gente levanta outra polêmica em relação à violência doméstica. Pode acontecer mediação familiar? A mediação, né, a gente vê que tem os princípios como a autonomia das partes, né? E uma vítima de violência doméstica, até que ponto a autonomia dela está prejudicada, né? Até que ponto ela vai abrir mão ali de alguma partilha de bens para ficar só com o filho ou para se ver livre e ir-se embora, né?
Então, é complicado, porque a gente tem que, primeiramente, esta vítima tem que estar muito bem orientada, muito bem assessorada, fortalecida psicologicamente para poder determinar algo numa mediação, né? Para não abrir mão de muita coisa, para não ser revitimizada ali naquelas sessões de mediação. Então, é bem delicado esse tema. Doutora, a gente continua, só um minutinho.